Meus irmãos, mais uma vez, e conforme já esperado, a nossa jornada foi bem sucedida e alcançou os objetivos já determinados por Deus, nosso Pai. Meus irmãos, dando continuidade ao que nós já víamos trabalhando desde a palestra anterior, vamos buscar entendermos o que nós somos e por quê e o que nos trouxe até aqui. Tudo, meus irmãos, é devido às energias. Tudo é energia. E da energia passa-se então a consciência, e que reflete também na nossa inteligência e na nossa capacidade de tomarmos decisões. Então, são as nossas decisões e escolhas que moldam o ser que nós somos. Como nós fomos criados puros e cristalinos, conforme a energia pura de Deus, nós tivemos que fazer as nossas escolhas. E isso não é exclusividade, só nós que estamos nessa faixa dimensional, não. Todas as faixas dimensionais têm espíritos, têm filhos de Deus fazendo as suas escolhas. Tem filhos de Deus demonstrando a sua afinidade com determinadas energias. E para isso, para você saber o que você vai escolher, a energia que você tem afinidade ou não, você tem que conhecer essas energias e saber o que está à sua volta. Pois energias de escolha sempre existiram. Desde quando nós passamos a ter notícias e informações desde o início da criação, para começar na história, não sabemos, não podemos afirmar se são todas verdadeiras ou se de fato aconteceram. Mas o que fica claro para nós é que todas elas foram baseadas na tomada de decisão, em que espíritos decidiram quais são as energias que têm afinidade. O mais antigo, o primeiro que se tem notícia, é da história do arcanjo Lúcifer, que decidiu por outras energias que não estavam alinhadas com o plano dimensional, com a camada dimensional espiritual que ele estava. Então, de lá, ele teve que sair, teve que deixar aquela dimensão de luz. Se foi verdade, se realmente aconteceu assim, não sabemos. Mas o fato é que a história retrata sobre afinidades energéticas. Desde o tempo de Adão e Eva, que também não sabemos se de fato aconteceu, mas nós estamos buscando o entendimento e racionalizarmos sobre a existência das energias. A energia da inveja, segundo a história, que Caim teria matado Abel. E assim se passa por várias outras passagens históricas. A história de José, que foi espancado e jogado em poço pelos seus irmãos. O próprio Jesus, quando do Cristo encarnado, foi traído por Judas. Foi traído por Judas. Mas qual foi a energia que fez isso? A energia da ganância, da maldade. E também, por que não, da inveja. Ou então buscando status e poder diante a outros poderosos. Outra história que nós devemos basear também nesse nosso raciocínio de que tudo são escolhas e baseadas em energias que nos envolvem. Nós buscamos a nossa evolução espiritual. Queremos fazer as coisas certas e buscar as coisas boas para fortalecermos os nossos espíritos e assim voltarmos às nossas origens, que é ao ponto da nossa criação. Mas nós já estivemos ali, e de lá tivemos que experimentar outras energias, conhecer outras histórias, participar de experiências com outros espíritos, disputar os nossos espaços, ter as nossas conquistas. Como ter conquistas se não há lutas, se não há decisões a ser tomadas? E essas decisões que vão definir as nossas evoluções, que vão definir as nossas evoluções, que vão definir que tipo de espírito nós somos. Hoje, nós somos cristãos, tementes a Deus e buscamos o aperfeiçoamento espiritual, mas nós temos que fazer as nossas escolhas.
E hoje a maioria de nós ainda é envolvido por essas energias de inveja, de ciúme, de raiva. Tudo isso está à nossa volta e nós experimentamos e sentimos todas essas energias. Agora vai caber a nós deixar que essas energias façam parte da nossa natureza, do nosso ser ou não. O envolvimento com essas energias é inevitável. Trabalhamos para que um dia no futuro a Terra esteja livre e isenta dessas energias. Mas, como diz na palestra passada, o fato é que ainda não está. Essas energias estão à nossa volta, em nossos ambientes. Vamos sim ter contato com elas, só não podemos nos permitir fazermos partes dessas energias. O que nos leva a mais uma experiência, mais um ponto a ser refletido, seria a história do Siddhartha Gautama, que era assim que era chamado antes de se tornar o Buda. A história dele, que era de família nobre e muito rica e poderosa, e ele era filho desta família. E preocupados com a integridade e o bem-estar do Siddhartha, os seus pais o criaram dentro do seu castelo, que tinha ali todos os empregados para servir à vontade o seu filho. Ele não conhecia o que era disputa, ele não sabia o que era dificuldade. Para ele não existia fome, não existia doenças. Ele nunca teve que se preocupar com nada. Ele nunca teve que fazer uma escolha entre algo bom ou ruim, porque ele não sabia que existia algo ruim no mundo. Ele só conhecia os prazeres da boa comida, das boas vestimentas, do bom trato. Nunca precisou fazer nenhuma escolha. Até teve um dia que, por algum motivo, ele deixou os palácios de sua confortável e gigantesca casa e entrou nas ruas da cidade e viu que o povo sofria, que existiam outras pessoas além daquelas que ele conhecia dentro de sua casa. Então ele viu que existia no mundo fome, doença, brigas, desentendimentos, discórdias, tudo de toda natureza. Então ele passou a se dedicar a tentar fazer do mundo um lugar melhor. Essa é a história dele, a história do Buda. E a mesma coisa é com todos nós. Nós hoje estamos tendo de fazer escolhas, e são inevitáveis as escolhas que nós fazemos, que sejam boas ou ruins. E essas escolhas vão nos levar em algum ponto das camadas superiores. E nós temos toda a orientação da espiritualidade maior. Ela já se torna até inútil e muito repetitivo. Em a espiritualidade está nos dizendo o que é bom para os nossos espíritos, que devemos amar, que devemos fazer caridade, que devemos ser bons de todo o nosso coração. Meus irmãos, ouvimos isso desde o nosso nascimento, desde o ensinamento dos nossos pais e avós. Agora já é a hora de partir de nós essas tomadas de decisões. Então, cada um é livre e tem toda a liberdade para poder enxergar não só adiante daquilo que lhe é apontado, mas fazer uma análise, fazer um pré-julgamento e entender quem você é atualmente e o que você pretende ser no dia de amanhã. E sempre buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprimoramento como espíritos, filhos de Deus, que querem, de fato, buscar as suas evoluções, mesmo tendo que vencer as escolhas difíceis, mesmo tendo que não nos envolvermos com as energias que nos tornam terrenos. Não tem como evitarmos essas energias, mas podemos escolher se faremos partes dela ou não. Graças a Deus, meus irmãos.